try. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma videoaula desta peça maravilhosa, que é um trilho de mesa, que também pode ser adaptado para tapete, né, formando uma passadeira. Olha que lindo! Ele tem aqui esses square que a gente vai trabalhando e vai aumentando a peça da maneira e a quantidade que você quiser. Bom, pessoal, esta peça, ela ficou medindo 1,10 m de comprimento por 50 de largura, tá? Eu fiz essa peça adaptada de um gráfico, vou deixar aqui na telinha para vocês verem. Eu só tenho esse gráfico, gente, eu não tenho fotos de como ficaria, e eu me encantei por esse gráfico. Aí eu falei, eu vou tentar reproduzir ele e vamos ver o que dá. Pelo gráfico, ele terminaria aqui, né? Ficaria bem menorzinho. E o que aconteceu? Eu fui acrescentando carreiras e cores e aumentando esses motivos aqui. Tá vendo que ele tem esses motivos finais? É onde a gente pode estar aumentando o tamanho da nossa peça, tá? Aqui eu utilizei essas cores lindas, bem delicada, que é o verde, o amarelo candy e o rosa balé. Olha que lindo. Eu ia usar o rosa candy aqui, mas eu falei, eu vou usar um tom um pouquinho mais forte para dar um contraste. Olha que detalhe lindo, gente. Bom, agora eu vou passar para vocês as cores deste trilho e quero mostrar para vocês uma segunda opção que eu também fiz com cores diferentes, tá? Para confeccionar essa peça, eu utilizei o amarelo candy, tá vendo? É a cor mais usada aqui, que é a cor 1114. E depois eu entrei também com o rosa balé, que eu tenho esse detalhe aqui do meio, e o acabamento aqui no biquinho, tá bom? Que é a cor 6085. E também utilizei o verde candy, que fica muito lindo na peça, né? Dando uma delicadeza, que é a cor 2204, tá? Todos são Barroco Max Color, número fio 6. E para trabalhar o fio 6, eu utilizei a agulha 3,5 da Círculo. Também vamos precisar de tesoura. E para dar aquele acabamento final na nossa peça, eu utilizei a minha etiqueta Rose Gold da Art Laser. Tem o link aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Bom, pessoal, agora vamos estar pesando a nossa peça para saber a quantidade de fio que eu utilizei. Eu utilizei 337 gramas, tá bom? 337. Se você quiser comprar o Barroco Max Color Fio 6 de 200 gramas, você consegue confeccionar de acordo com as cores que você for usar, tá? Se você tiver sobrinha, melhor ainda, você pode utilizar sobras. Aqui, por exemplo, nesse rosa, eu abri um novelo de 200 gramas e olha, sobrou praticamente meio novelo, tá bom? Usei bem pouco. O verde também, ó, eu abri um novelo de 200 gramas, que é aquele menor, e sobra. A cor que você mais vai usar aqui, no caso, seria o amarelo, que tá vendo? O amarelo eu usei por 3 vezes, ó, 1, 2, 3. Sendo que o rosa foi uma e o acabamento, e o verde também uma e o acabamento, tá bom? Então, você se atente aí à quantidade de materiais. Agora, eu quero mostrar para vocês a outra opção de cor que eu trabalhei. Bom, pessoal, essa foi a segunda opção de cor. Olha que lindo! Então, nós temos aí um clássico, né? Uma cor mais neutra e temos o outro que é uma cor mais alegre. Aqui, a cor que mais, né, é usada é o Barroco Natural. Esse aqui é o Barroco Natural Brilho. Ele tem um leve brilho, acredito que não dê para vocês verem. Mas, se a gente focar bem, ó, vocês conseguem ver o fio dourado no meio do Barroco Natural.
Bom, pessoal, essa peça ficou a mesma medida do outro, tá? E aqui, ó, tá vendo que lá no outro colorido, eu trabalho uma cor mais clara, um colorido, volto pro claro e depois o colorido, eu vou intercalando. E nesse daqui eu não intercalei. Coloquei as duas cores mais coloridas e trabalhei as duas últimas no natural, tá? E o acabamento eu mantive da mesma forma, tá bom? Então, pessoal, todos esses materiais vocês encontram no Armarinho São José. Essa cartela de cores é o Barroco Max Color Candy Color. Você vai encontrar o verde e o amarelo. E esse daqui é na cor normal, onde você vai encontrar esses dois, tá? Eu gostaria de aproveitar e falar para vocês que se vocês tiverem alguma dúvida referente, né, a essa peça aqui, vocês podem deixar no comentário aqui para mim. Nós vamos ter um vlog somente dessa peça, tirando dúvidas, as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, pode deixar aqui na descrição do vídeo para mim, aproveitando e me escrevendo aí qual dos dois você gostou e que você faria, tá bom? Então, é isso, bora para nossa aula. Bom, pessoal, nós vamos iniciar o nosso square, né? Vamos fazer um anel mágico. Se você quiser fazer 5 correntinhas, também dá. Vamos subir aqui, ó, no total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Volta no anel mágico e faça um pontinho alto. Então, aqui nós ficamos com 3 correntinhas para dar altura e 3 de intervalo. Uma corrente de separação, volta para o anel mágico e adiciona um ponto alto. Agora, vamos repetir 3 correntes. 1, 2, 3, volta no anel e adiciona um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Novamente, 3 correntes. 1, 2, 3, volta, um pontinho alto. Já vou passar a quantidade para vocês, tá? Uma corrente, um ponto alto. Temos aqui 1, 2, 3 cantos, vai ficar um quadradinho aqui. Aqui eu tenho uma lateral, vou fazer aqui, ó, o meu quarto canto com 3 correntes, um ponto alto, e agora eu vou fechar. Para eu fechar, eu faço apenas uma correntinha, fecho o anel mágico, e aqui está o square. Tá vendo? São 1, 2, 3, 4 cantos e 1, 2, 3, 4 laterais. Uma correntinha, você vem aqui, ó, na terceira corrente e vai fechar com um ponto baixíssimo. Deixa eu ajustar. Fecha com ponto baixíssimo. E aqui, você vai ter um square, tá? Dessa forma assim, ó. Dessa forma. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira, subindo 3 correntes. Eu fiz mais uma, faço só 2. E dentro dessa argolinha de 3 correntes, você vai trabalhar 2 pontos altos, certo? 3 correntinhas, volta dentro desse mesmo intervalo e adiciona mais 2 pontos altos, tá? Então, em todos os cantos, você vai ter 2 pontos altos separado por 3 correntes. E aqui, ó, é ponto alto sobre ponto alto. Temos uma correntinha, um ponto alto. Temos o ponto alto, um ponto alto para ele. Chegamos aqui no segundo intervalo, eu vou fazer 2 pontos, 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3, volto no mesmo intervalo, mais 2 pontinhos altos, formando aqui o meu segundo canto. Agora, eu vou para essa lateral. Ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha, um ponto alto para ela, ponto sobre ponto, novamente o meu canto, 2 pontinhos, 3 correntinhas e mais 2 pontinhos, certo? E aqui a gente vai fechar, eu quero fechar esse square junto com vocês, pra gente dar sequência à próxima etapa, tá? Estamos aqui no quarto canto, 1, 2, 3 correntinhas, mais 2 pontinhos. E aqui a quarta lateral, ponto alto sobre ponto alto, temos uma correntinha de separação,
E aqui no próximo ponto, que seria 3 correntes, eu já tenho as 3 correntes. Agora, eu só vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou travar o fio e vou estar arrematando, tá? Aqui, nós vamos ter, então, aqui um square, um quadradinho. Esse anel mágico a gente trava depois e faz o arremate, tá? Olha como fica. Esse é o square inicial da nossa peça. Agora, nós vamos trabalhar outros tipos de square, que a gente já vai deixar pronto para poder dar sequência à emenda. E esses outros squares, eles são diferentes, eles são apenas esse centro aqui, ele não vai ter essa carreira de ponto alto. Então, eu vou reservar esse, e nós vamos trabalhar com 3 cores, que é o rosa, o verde candy e o amarelo candy, tá? Então, vamos já por amarelo. Vamos iniciar novamente com o anelzinho mágico, ou as 5 correntinhas, né? Você vai puxar o fio e vai subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, volta para a base, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. É a mesma coisa que fizemos no primeiro square, 3 correntinhas, um ponto alto. Vai ser assim, 3 correntinhas, uma corrente, 3 correntinhas, uma corrente, separadas por um ponto alto, tá? Até você ter 4 cantos. É bem facinho de fazer e é bem gostosa essa peça de trabalhar, sabe? A gente só precisa ir montando, que vai dar certinho. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3 cantos, vou aqui, fiz as 3 correntes para o quarto. Uma corrente, um ponto alto. E aqui, eu já tenho os 3, né? Aí, eu vou fechar o anel mágico. Agora, eu já posso fechar, porque eu vou ficar com 4 cantos. Eu fiz um ponto alto, uma corrente, aqui eu tenho 1, 2, 3. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo, tá? E vou travar o fio aqui, e eu já posso arrematar. Esse é o segundo tipo de square que vamos trabalhar, tá? E olha, eu vou passar aqui pra vocês, só apertar aqui certinho. A quantidade de pontos, são 8 pontos altos, tá? Dentro desse anel. 2, 4, 6, 8. Porém, os 4 cantos são feitos com 3 correntinhas e as laterais é uma correntinha só. E todos são separados por pontos altos, que dá no total de 8, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá então para a quantidade. Você vai trabalhar 4 square igual a esse, na cor amarela, se você for seguir a sequência de ordem igual a mim, tá? O amarelo você vai fazer 4. E depois, você vai entrar com o verde, esse verde Max Color vai fazer 2 apenas, tá? Fez os 2, você vai voltar a trabalhar com o rosa e fazer mais 2, tá? Então, são 2 rosas, 2 verde e 4 amarelo, tá? Vou fazer aqui os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, eu trabalhei 2 na cor verde, 2 na cor rosa e 4 na cor amarelo, tá? E temos aqui o nosso square maior. Nós vamos iniciar agora pelo maior. Então, a gente reserva todos esses aqui. E eu vou entrar agora com amarelo candy, que é a cor mais predominante, vamos dizer assim, né? Que eu vou usar mais aqui na minha peça. Então, aqui no meu square, eu vou iniciar uma carreira de bloquinhos, tá? Eu vou procurar sempre iniciar aqui pelo leque para ficar mais fácil. Então, você faz o nozinho tradicional, regula aqui, entra no leque e vai trabalhar um ponto baixo, 1, 2 correntes para dar altura e vamos fazer uma de separação. Então, você vai fazer um ponto baixo e 3 correntes. Dou uma laçada no primeiro ponto alto aqui, ó, eu faço um ponto. Deixa eu puxar aqui esse fiozinho, ficando assim, tá? Esse aqui vai ter um ponto V aqui dentro que eu vou completar na volta. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Até chegar no último. Cheguei aqui no último,
eu vou trabalhar uma corrente e dentro desse canto, né, eu vou fazer um ponto V, que seria um ponto alto, uma, duas, três correntes, volta e adiciona mais um ponto alto, tá? Dessa forma. Volta a fazer uma corrente, vem no primeiro ponto alto e faz um ponto sobre ele. Uma corrente, pula um ponto de base e vai no próximo. Uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Tá vendo? A gente vai dar a volta na nossa peça dessa forma. Chegou aqui, você sempre vai iniciar no primeiro e terminar no último. Chegou aqui, você vai fazer o seu ponto V, que é um ponto alto, uma, duas, três correntes, volta, um ponto alto, tá? Vamos fazer isso até chegarmos aqui nesse canto. Trabalhamos todas as laterais, chegando aqui no final, você vai fazer a correntinha, entra dentro do intervalo, faz o primeiro ponto alto, uma, duas, três correntes. Lembra que o início, a gente vai contar uma, duas correntinhas, na segunda, vai fazer um ponto baixíssimo. E aqui ele vai formar um ponto V exatamente como os demais, tá? E agora, a gente vai para a nossa próxima carreira. Vamos subir três correntes. Temos uma corrente de separação, você vai colocar um ponto alto. Ponto alto, ponto sobre ele. Correntinha, um ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui, ó, ponto sobre ponto, completando esta lateral. Até chegar aqui no canto. Certo, chegou aqui no canto, você vai fazer aqui, ó, dois pontos altos e três correntinhas. Agora, eu não vou contar ainda com vocês. Bom, dá para contar porque a gente vai completar aqui com dois pontos, mas a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, tá? Aqui vai vir dois pontos depois. Volta aqui na base e vai trabalhar novamente dois pontos altos. Opa, certo? E agora vai trabalhar essa lateral, fazendo ponto sobre ponto. E quando chegar ali no canto, vocês não vai seguir adiante, tá? Vocês vão me esperar, porque nós vamos começar a unir os square. Ok, pessoal, cheguei aqui no canto. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pontos altos nessa lateral, tá? Aqui vai ter 15 também depois, quando a gente fechar com mais dois pontos altos. Agora, nós vamos começar a unir esses square aqui, vamos com amarelo. Estamos trabalhando com amarelo, então a gente entra com ele. Como que a gente faz? Eu fiz esses dois pontos aqui do leque e eu não vou fazer corrente de separação. Eu apenas vou dar uma laçada e aqui no canto desse square menor, eu vou entrar e vou fazer dois pontos altos aqui do leque dele, ó. Dois pontos altos. Venho para a lateral. Faço o primeiro ponto, aqui no da correntinha, no ponto alto. E agora, eu tenho esse canto que eu vou trabalhar ele normal, fazendo dois pontinhos, três correntinhas, volta, adiciona mais dois pontinhos. Então, aqui nós já temos um canto de uma, né, de um desses aqui, desse square menor, dessa forma. Feito isso, vem para o ponto alto. Entra na correntinha, já vou trabalhar sobre esse fio, no ponto. E aqui, ó, cheguei de novo em mais um canto. Então, de separação, nós temos 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui na lateral desse square menor, tá? Uma, duas, três correntinhas, volta. Coloca novamente dois pontos e vai trabalhando aqui os pontos dessa lateral, que são 7, né? Chegou aqui novamente no canto, coloca dois, três correntinhas, volta
e coloca mais 2. E agora tem essa última lateral para trabalhar. Vou fazer normalmente. Opa, dei 2 voltas aqui no fio, gente. Ponto sobre ponto. Não pode pular nenhuma corrente, tá? E aqui eu tenho o canto. Eu já tenho 2 desse lado, eu vou colocar mais 2 para ficar no total de 7 pontos e formar aqui o meu canto. Só que ao invés de eu fechar esse canto, eu vou dar uma laçada e vou direto para o square maior, fazendo aqui, ó, os 2 pontos do leque dele que era para fechar. Olha. Então, aqui, ó, a gente já fez uma união, tá vendo? Esse daqui, a gente fez a união aqui e já fez a carreira de ponto alto dele. E aqui, a gente vai fazer o mesmo processo, tá? A mesma coisinha. Eu vou só subir aqui mais um pouquinho, ó. Você vai fazendo ponto sobre ponto no ponto alto e nas correntinhas. Chegou no leque, você vai fazer o leque normalmente, tá? Sempre 3 correntinhas de separação no leque. Aonde não tem corrente é aqui, tá? Quando você passa de um pro outro, não tem correntinha aqui. Eu vou chegar até aqui novamente e já volto com vocês. Ok, pessoal, cheguei aqui no próximo canto. Vou fazer os 2 pontos altos dele. E antes, né, sem eu finalizar, eu vou buscar aqui, ó, meu outro square, sem correntinha, passo para um dos cantos dele, faço 2 pontos altos. E vou trabalhar a lateral fazendo ponto, sobre o ponto alto e na correntinha que tem aqui também. Chegou no próximo canto, é o mesmo esquema, 2 pontos, 3 correntinhas, volta, adiciona 2 pontos. Tá? E agora eu vou trabalhar a lateral dele. Nós vamos dar a volta nesse square menor, da mesma forma que a gente fez lá no primeiro, tá? E aí, eu volto com vocês pra gente finalizar aqui. Prontinho, gente. Cheguei aqui no final, ó, trabalhei os 3 cantos, tá? Agora, eu vou finalizar aqui o quarto. Você vai fazer 2 pontos dentro do canto. E agora, vamos passar para o leque maior de novo para finalizar a carreira. Sem correntinha, dá uma laçada, vem aqui no cantinho e vai colocar 2 pontos altos, porque a gente não iniciou pelo centro do leque, né? Então, precisamos acrescentar esses 2. E aqui, nós já temos as 3 correntinhas. Entra na terceira, ó, e faz um ponto baixíssimo e já pode travar o fio. Aqui, eu vou estar arrematando novamente, porque vai ter a troca de cor. Aperta bem. E assim, tá o centro da nossa peça, tá? Aqui, esses cantos, você sempre vai ajeitando assim, ó, para ele não perder o formato, sabe? Sempre ficando certinho. É lógico que quando a gente tá trabalhando, dá uma desengonçada aí na peça, mas a gente vai ajeitando. Agora, pessoal, nós vamos entrar com o fio rosa, você vai fazer o nozinho tradicional e vamos fazer aqui, ó, pelo centro do square maior, você vai pegar o seu fio, vai entrar aqui dentro desse leque e você vai fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo já equivale a uma correntinha. Você vai fazer 2 para dar altura e mais uma de espaço. Então, um ponto baixo, 3 correntes. Dá uma laçada no primeiro ponto aqui mesmo, tá? Você não vai pular. Você vai adicionar um ponto alto. E aqui dentro é para se formar um ponto V igual esse, só que a gente completa no final da carreira, tá bom? Agora, você vai fazer o seguinte, uma corrente de separação, pula um ponto de base, vem no próximo, um ponto alto. Uma corrente de separação, pula um ponto de base no próximo, um ponto alto. E vai fazer assim até chegar ali pertinho do final dessa lateral aqui, ó. Vem fazendo. Opa. Sempre uma correntinha e pulando um ponto de base. Aqui no final,
você vai ter 2 pontos, você vai pular, sem correntinha nenhuma, dá uma laçada, pula 2 pontos novamente, entra no terceiro e faz um ponto alto. Então, ele vai ficar assim, 2 pontos altos, sem correntinha, tá? E aí, você faz uma corrente, pula um ponto de base, vai no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, vai no próximo, um ponto alto. E aqui chegou a vez do leque, uma corrente, dentro desse leque você faz um ponto alto e vai repetir o ponto V, que são 3 correntinhas. 3. Volta no mesmo lugar, um ponto alto, tá? Todos os cantos você vai fazer isso, um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto. E as laterais vai ser assim, essa emenda aqui, você pula 2 aqui também e fecha, tá? Sempre assim, sem correntinha na hora de fechar. Então, nós vamos dar a volta toda na nossa peça, eu já venho mostrar para vocês. Ok, pessoal, finalizei a minha carreira, agora eu vou recapitular aqui com vocês. Aqui nesse motivo maior, nós ficamos sem contar o ponto V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços, tá? Aqui no menorzinho, nós ficamos com 1, 2, 3, nessa lateral menor. Aqui, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 na maior, 3 na menor, e aqui a mesma quantidade nessas duas laterais, 4 laterais, né? Então, aqui eu fiz as 3 correntinhas, prendi com ponto baixíssimo. Deixa eu refazer aqui junto com vocês, ó. Coloquei o ponto alto para formar o ponto V. Lembra que a gente só iniciou aqui, ó, um ponto. 3 correntinhas, conta 1, 2 e deixa uma sem fazer. E faz o ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas. E agora, nós vamos preencher com ponto alto, igual fizemos aqui nessa carreira. Então, aqui onde tem uma correntinha, você coloca um ponto alto, no ponto de base também, e assim por diante, tá? Nós vamos descendo, fazendo dessa forma. Aqui nessa lateral, vai dar uma quantidade menor de ponto alto, quanto desse lado, porque aqui ainda temos que fechar o leque, tá? Então, apenas nessa lateral vai dar menor. Eu vou descendo com pontos altos, até eu chegar aqui na união. Então, beleza, trabalhei aqui contando com as 3 correntes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Aqui, ó, nessa correntinha e esses 2 pontos fechados, um do ladinho do outro, sem intervalo, eu não trabalho. Eu venho direto para esse segundo ponto alto, ó, tem 1, 2. Eu vou deixar o primeiro sem trabalhar e o último, certo? Sem correntinha. Entro no primeiro ponto e vou subindo novamente, caminhando com pontos altos, tá? Fazendo ponto sobre ponto, nas correntinhas e nos pontos altos também. Cheguei aqui no leque, né, nesse ponto V, eu vou fazer 2 pontinhos e 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Volto no mesmo espaço e acrescento mais 2 pontos altos. Então, em todos os cantos, eu vou fazer dessa forma, 2 pontos, 3 correntes, 2 pontos. E, nessa parte, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E assim eu vou dar a volta? Não. E assim eu vou até a ponta, aonde eu vou começar a unir o meu próximo square, que é aqueles 2 rosas. Eu vou unir um numa ponta e um na outra. Deixa eu chegar aqui pra gente poder dar sequência. Chegamos aqui no leque, eu vou acrescentar apenas 2 pontos altos, vou pegar aquele square rosa, vou pegar um dele. Lembra que aqui no amarelo, a gente fez mesma coisa, 2 pontos, né? Aqui, na verdade, 2 pontos, buscamos square menor e fazemos a carreira de ponto alto em volta dele. Aqui vai ser da mesma forma. A gente pega aqui, ó, um canto, que é onde tem 3 correntes, vamos trabalhar 2 pontos altos dentro dele e completar aqui a lateral, ponto sobre ponto. Vamos indo.
Chegamos aqui no próximo canto, eu coloco 2 pontos, 3 correntes, volta e mais 2 pontos, formando aqui um canto. Agora, eu tenho essa lateral. Um ponto no ponto alto, um na correntinha, um no ponto novamente. E agora, aqui, o outro canto. São 2 pontos, 3 correntes, volta, adiciona mais 2 pontos. Estou trabalhando aqui sobre o meu fio para facilitar o arremate. Aqui eu já posso virar a peça, né? E vou completando, ó. Ponto sobre ponto. Cheguei novamente aqui no canto, 2 pontos, 1, 2, 3 correntes e mais 2 pontos. Aqui nessa lateral, a gente fica com 2, 4, 6, 7 pontos altos, tá? Opa, caso o pessoal se confundir, sempre essa primeira carreirinha de ponto alto do square vai dar 7 pontinhos altos cada lateral, contando com os 2 do canto. Fiz aqui, então, meus 2 últimos do canto, aqui eu tenho meu motivo. Agora, eu já passo pra cá, pra mim poder fazer a mesma coisa aqui. Então, eu dou uma laçada, venho no intervalo, coloco os 2 cantos, os 2 pontos, né, aqui do canto, e vai ficar dessa forma aqui. Aí, feito isso, eu vou seguir adiante, fazendo ponto sobre ponto, tá? E é aquele esqueminha que eu falei pra vocês. Aonde é canto, é 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos. E aqui, deixa eu virar assim, pra vocês verem melhor. Aqui, quando a gente passa de um motivo para o outro, você vai parar aqui, ó, no penúltimo ponto e vai pular esses 2 pontos que tá fechado junto, inclusive as correntinhas depois deles, tá? E vai fechar, você pula para ele não perder o desenho aqui, tá? Do triângulo, beleza? Então, você vai completar, chegando aqui, você vai unir o seu segundo motivo aqui nessa ponta, exatamente como fizemos nessa daqui, ok? Vamos lá, então, concluir e eu encontro com vocês aqui pra gente finalizar. Prontinho, pessoal, dei a volta, uni aqui os 2 motivos, tá vendo? Bem certinho. E agora, nós vamos finalizar. E para finalizar, eu fiz os 2 pontos aqui do canto, vou fazer as 3 correntes, adicionar os outros 2 que falta. E aqui, ó, nesse ponto, temos as 3 correntinhas, entra na terceira, trava o fio e vamos arrematar, que agora nós vamos trocar de cor novamente. Já encerramos essa parte aqui, tá? Aperta bem, olha como que fica, ó. Ele vai ficando assim, ó, dessa forma. Cada cor que você acrescenta, ele aumenta um square na ponta, tá? Então, caso você queira colocar mais cores, você sempre... Vou adicionar outra cor, outra carreira, adiciona um motivo desse. Só no final, que é sem motivo, que é apenas carreira circular, tá bom? Assim, você consegue aumentar o trabalho também. Agora, aqui, como eu quero fazer uma cor intercalada com amarelo, eu vou voltar com o amarelo, com o nozinho tradicional. Eu vou vir aqui no meio aqui do meu leque, ó, e vou fazer aquele mesmo esquema que a gente faz para iniciar. Ajusta o ponto. E aqui, eu vou colocar um ponto baixo e vou subir 2 correntes para dar altura e mais uma para dar distância. Então, eu subi 3. Sempre inicio pelo primeiro ponto alto. Eu nunca vou pular o primeiro ponto, tá? Aqui do canto, não. Uma corrente, agora sim, eu começo, pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um de base, venho no próximo, um ponto alto. E assim, a gente vai trabalhar agora a carreira de telinha, tá? Que é sempre um ponto alto e uma corrente. A gente vai chegar aqui na parte da emenda, aonde a gente tem que pular 2 pontos altos para passar para o próximo motivo, tá vendo? Então, aqui, ó,
Aqui vai se formar um ponto V depois, então eu conto a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos, sem corrente, vou passar para o próximo square, pulo 2, sobrou 2, pulo 2. E venho. E você vai observar que esses pontos altos, ele sempre vai ficar na mesma reta, tá? Do bloquinho da carreira anterior, sempre na mesma reta. Uma corrente, pulo um de base e venho no próximo. Então, aqui no canto é sempre assim, o último e o primeiro sempre são trabalhados. E aqui dentro você acrescenta o ponto V, que é um ponto alto, 3 correntes, retorna e coloca mais um ponto alto. Fez o ponto V, uma corrente e já entra no primeiro ponto alto, tá? Nós vamos dar a volta toda na nossa peça dessa forma, tá bom? Sim, do mesmo jeitinho que a gente tá fazendo, a volta toda. Os outros 2 squares amarelo, eles só vão entrar aqui na peça quando a gente vir trabalhar a carreira de ponto alto. Agora, no momento, não. Então, vamos concluir a nossa carreira, lembrando de fazer aqui, ó, pular de um square pro outro sempre dessa forma, e aqui no ponto V, sempre 3 correntinhas. Completada, então, toda a nossa volta, fazendo os bloquinhos, tudo certinho, nós vamos aqui finalizar a carreira para ir para a próxima. Fiz um ponto alto, vou fazer as 3 correntinhas, prendo aqui, ó, na segunda, deixando uma livre. Prendi, agora eu posso subir com 3 correntes e para cada ponto de base, inclusive as correntinhas, eu começo a colocar os pontos altos, tá? Então, pessoal, você vai descer completando ponto alto até chegar no penúltimo ponto. Chegando aqui na união, eu terminei com 13 pontos, contando as 3 correntinhas. Eu vou ignorar aqui, parei no penúltimo ponto e vou entrar no segundo, sem correntinha, tá? Dessa forma aqui, ó. Certo? Ignoramos os 2 pontos e a correntinha que tem antes e depois dele. E aí, voltamos a trabalhar ponto sobre ponto. Essa carreira, a gente vai fazer a união dos outros 2 motivos amarelo na ponta, tá? Então, você vai caminhar fazendo ponto sobre ponto. Aonde é canto, você vai colocar 2 pontos altos, 3 correntinhas, dessa forma, volta no mesmo lugar e adiciona os 2 pontos, tá? E vai descendo, trabalhando o ponto alto, até a gente chegar aqui. Bom, gente, chegamos aqui na ponta, vamos fazer a mesma coisa, 2 pontos altos, pega o seu motivo amarelo, vai acrescentar aqui, ó, 2 pontinhos altos, e vai fazer a união desse square da mesma forma que a gente tem feito os outros, tá vendo, ó? Põe os 2 pontos no canto e vem trabalhando aqui, ó, os pontinhos da lateral, sem pular nenhum, tá? Então, aqui é repetição do que eu já venho mostrando pra vocês, tá bom? Você vai fazer isso nas 2 pontas, respeita o leque, respeita as emendas, tá? O leque sempre tem que ter 3 correntes. As emendas você sempre pula, tá vendo, ó? Você sempre vai pular aqui, ó, os 2 pontos e as 2 correntinhas, tá? Eu não vou fazer agora com vocês tudo de novo, porque a gente já trabalhou, acho que o quê? Vamos ver aqui, 3 vezes essa repetição, né? Fizemos aqui, depois fizemos aqui, e agora é a mesma coisa, só que com a cor amarela, tá bom? E a gente vai dar a volta toda, chegou aqui na ponta, vai adicionar o seu outro squarezinho amarelo e trabalhar com pontos altos até a gente fechar aqui. Ok, pessoal, vamos finalizar aqui a nossa carreira. Fiz aqui o meu canto, vou prender na terceira correntinha, fazer um baixíssimo e arrematar o fio. Agora, a gente vai trocar, vamos entrar com o verde Max Color Candy. E aí, eu vou começar o mesmo esquema por aqui. Pessoal, essa carreira que eu vou fazer agora aqui na cor verde é repetição exatamente igual a amarela, tá?
Nós vamos trabalhar a telinha toda em volta. Depois da telinha, a gente inicia a carreira de ponto alto. E quando você iniciar a carreira de ponto alto, você vai acrescentar o motivo, que é esse aqui, que vai vir aqui na ponta, tá? Então, não tem necessidade de eu fazer de novo, é uma repetição. Aqui sempre vai dar, né, 7 pontos altos aqui no bloquinho, e aqui você vai fazer a mesma sequência, tá? A carreira de bloquinho e depois a carreira de ponto alto na cor verde. Quer ver? Você vai iniciar igualzinho os demais. Faz um pontinho baixo, ajusta o fio. E vai subir aqui, ó, 2 correntinhas para dar altura. E a segunda, né, a terceira, perdão, para dar espaço. Entra no primeiro ponto alto. Toda hora fica escuro aqui, gente, ó, é o sol. Passa uma nuvem, fica escuro. Uma corrente de separação, vai pular um ponto de base e vai entrar no próximo, um ponto alto. Novamente, uma corrente de separação, vai pular um ponto de base e entrar no próximo, tá bom? Você vai trabalhar dessa forma. Gente, não muda nada do que a gente veio fazendo até agora, tá? Só mudamos a cor e vai aumentar o trabalho um pouquinho, porque vamos adicionar os square lá na ponta. Aqui embaixo é o mesmo esquema. Pula um, faz o ponto alto. Chegou no final, pula 2. Dá uma laçada, pula 2 aqui, ó, do outro lado. E vai subindo. Eu estou com uma dor de garganta terrível, gente. Aí eu tô evitando de ficar falando, mas não tem jeito, né? Então, como eu já expliquei bastante, é repetição, eu vou deixar vocês seguirem agora essa parte no tom verde sozinhas, tá bom? E não esqueçam que aqui no leque é ponto alto, 3 correntinhas, volta, adiciona um ponto alto, uma corrente e vai descendo fazendo os bloquinhos, tá? Não pula o ponto alto aqui do leque, sempre inicia nele, termina nele, inicia nele. Apenas nas junções que a gente pula 2, tá bom? E aí, depois, é só vocês subirem carreira de ponto alto. E chegando aqui, vai acrescentar o seu square na tonalidade verde, na outra pontinha também, e finalizar a carreira, e eu já retorno com vocês. Bom, pessoal, eu já concluí a minha carreira com verde candy. Olha como que tá. E agora, nós vamos fazer a última carreira no amarelo candy, porém sem square, né? Já terminamos de usar todos os square que a gente tinha feito. Agora, a gente só vai caminhar a volta, tá? Dando toda a volta no trabalho. Para seguir adiante, eu iria começar aqui já, tá? Mas eu não vou começar não, porque eu quero mostrar aqui o canto para vocês. Vocês podem começar por lá normal, tá? Eu vou começar aqui só para me mostrar para vocês a parte do canto, tá bom? Vamos fazer aqui o nozinho, né? Fazer o nozinho tradicional, um ponto baixo, 2 correntes para dar altura e a terceira para dar distância. Vamos entrar no próximo ponto alto e vamos trabalhar uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Essa carreira, a gente vai fazer a carreira de telinha normal, igual a gente tem feito em todas as cores, tá? Você vai fazer ela normal e dar toda a volta no trabalho. Aí, depois, quando você chegar aqui, você vai prender com ponto baixo, vai subir as 3 correntinhas, né? Prender com ponto baixíssimo, perdão, e vai seguir com a carreira de ponto alto. Deixa eu só pausar aqui, ó. Aqui é do mesmo jeito, pula 2, pula 2. E aí, gente, quando você vir com a carreira de ponto alto, você vai dar a volta toda no trabalho. Não vai ter o acréscimo do square pequeno, tá? Então, aqui, ó, um exemplo. Eu estou fazendo aqui a minha carreira de bloquinho. Vou fazer normal, 3 correntinhas, volta, faz o ponto alto. E vai seguir toda a volta do trabalho. Agora, quando você for vir com a carreira de ponto alto, você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto, igual a gente faz aqui. Você vai preencher leque aqui, e vai vir fazendo a carreira toda a volta de ponto alto. Aqui nessa parte é do mesmo jeitinho que a gente tem feito aqui, tá bom?
E você vai seguir normalmente, preenchendo todos os bloquinhos e fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Chegou no leque, você vai fazer 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos, tá bom? E essa carreira aqui de bloquinho é a mesma. Então, eu vou dar continuidade no meu e vou fazer a minha segunda carreira no amarelo, que é a carreira de ponto alto. E aí, eu vou voltar com vocês pra gente fazer o bico de acabamento, tá? Ele eu vou ter que fazer junto, né? Porque é diferente, mas aqui a próxima carreira, depois que é de ponto alto, é igual essa daqui. Aí, ó, vamos supor, a gente não vai ter esse motivo. Você vai fazer 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos e vai seguir adiante, tá bom? Então, é isso, gente. Bora lá concluir. Prontinho, pessoal, já trabalhei toda a volta no amarelo na minha peça, olha. Aqui, como eu disse pra vocês, não acrescentamos o motivo na cor amarela, tá? Ele apenas rodeou a peça, fazemos a carreira de bloquinhos e a de ponto alto. E aqui na ponta, apenas colocamos as 3 correntinhas e seguimos adiante, olha. E assim eu vim trabalhando, ó, toda a peça, tá vendo? Aqui desse lado também, da mesma forma. E aqui, pra finalizar, eu fiz as 3 correntes, venho aqui no ponto e vou fazer um ponto alto e o segundo ponto alto. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou fazer novamente o baixíssimo, e agora sim, eu travo o fio e corto. Aí, agora esse arremate que ficou aqui, eu apenas escondo ele por alguns pontinhos, depois eu faço o arremate pra ele ficar escondido, tá? Então, fica assim aqui a nossa peça, olha. Agora, eu vou entrar com a cor verde e fazer a última carreira do meu trilho com o rosa. Ou você pode fazer ao contrário também, entrar com rosa e terminar com o verde, tá? São 2 carreirinhas. Uma vai ser de leque e a outra vai ser com ponto picô, tá bom? Ok, pessoal, vamos dar continuidade, então, ao nosso bico. Nós temos aqui o centro do nosso trilho, você vai entrar aqui nesse leque, bem no meio do trabalho. É bem fácil, tá, essa carreira. Eu vou iniciar pelo meio para vocês verem, né, que esses motivos, eles batem, tá? Temos aqui o meio, né, do leque, você vai contar 1, 2, 3, vai voltar para trás no 4º ponto, daqui para cá, e vai fazer aqui, ó, um ponto baixo com seu fio verde. Feito isso, você vai dar uma laçada e aqui dentro desse leque, você vai adicionar 6 pontinhos altos separados por uma corrente. Então, eu já fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, sempre separado por uma corrente. Apenas antes de começar e depois que terminar, não tem corrente, ó, apenas faz o ponto alto, pula 3 pontos de base no quarto, um ponto baixo. Em todas essas pontas, você vai trabalhar 6 pontos, tá? E aqui nessas laterais, a gente faz lequinho com apenas 5, tá bom? Para não ficar um excesso muito grande de ponto. Feito isso, pula 1, 2, 3, no quarto, você vai iniciar o seu próximo bloquinho, que são apenas 5 pontos altos separados por correntinhas, tá? Tudo no mesmo pontinho de base, ó, 4, uma correntinha faz o quinto, ok? Dessa forma, feito isso, pula novamente 1, 2, 3, entra no quarto, um ponto baixo. Agora, aqui, ó, nós temos o canto do nosso trabalho, e ele vai ser um ponto V, da seguinte forma, dá uma laçada, entra aqui dentro desse intervalo, e você faz um pontinho alto, ele vai ficar deitadinho para cá. 3 correntinhas, volta de novo nesse mesmo intervalo e coloca o segundo ponto, tá? Agora, vamos para essa lateral, tá vendo que ela é menor? Então, aqui você vai pular 3 pontos de base, vai no quarto, faz um ponto baixo e vai direto para o leque aqui em cima, sem corrente. Tá vendo que sobrou 3 pontos? Você vai trabalhar aqui, ó, o seu lequinho de 6 pontos altos, separados por uma corrente. Se a gente colocar só 5, ele vai dar uma repuxada, e não é isso que nós queremos, tá? Então, você vai fazer 4, 5
e agora o sexto, para ele dar aquela viradinha aqui na ponta, tá? Ficando dessa forma. Feito isso, novamente, pula 3 pontos de base, entra no quarto, um ponto baixo. Pula 3 pontos de base, entra no quarto, e agora eu vou fazer a repetição de leque com apenas 5 pontos altos, ó, uma corrente e um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, até eu ter no total de 5, porque aqui eu estou na lateral. Fez os 5 pontos, novamente pula 1, 2, 3, entra no quarto, um ponto baixo. Temos aqui a entradinha. Eu vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas, volto e faço mais um ponto alto. Pulo 3 pontos de base, entro no quarto, um ponto baixo. Sem correntinhas, eu vou no leque. Como aqui é uma ponta, eu vou trabalhar 6 pontos altos. Bom, trabalhei aqui, ó, do centro até chegar aqui perto da minha ponta, dessa mesma forma, tá? Fazendo os lequinhos, na ponta eu fiz com 6 pontos altos, nas laterais são 5 pontos altos separados por uma corrente. E aqui, nesses vão, né, que é os cantinhos, eu fiz um ponto V, ponto alto, 3 correntes e ponto alto. Em todos os cantos são dessa forma, tá? E aqui no finalzinho, ó, mesma coisa, um ponto baixo, pulei 3 pontos de base, vou iniciar aqui o meu leque com 6 pontos altos separados por uma corrente. Então, pessoal, essa carreira ela é bem simples, a quantidade de ponto está batendo, então vou sempre pular 3 pontos de base que não vai dar erro, vai bater certinho os locais aonde é o leque, tá? E aqui, sempre nessa ponta, você acrescenta 6 pontos. Terminou? Pula 3 pontos de base e vem descer para a lateral. E a única diferença aqui na lateral que você vai mudar. Ao invés de fazer 6 pontinhos, você faz apenas 5, ok? Fazendo dessa forma, você vai conseguir dar a volta toda na sua peça e não vai ter alteração na quantidade de pontos, tá? Eu vou aqui finalizar minha carreira e já volto com a carreira final com vocês. Prontinho, pessoal, chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz os 5 pontos, aqui eu tenho ponto baixíssimo, eu vou entrar e travar o fio, tá? Trava o fio e pode arrematar. Aqui, pessoal, eu vou entrar com fio rosa, mas se você quiser manter a mesma cor, fica lindo também, tá bom? Olha como que ficou, ó. Olha. Você pode manter a mesma cor fazendo ponto picô, tá? Não precisa nem ser 2 carreiras, pode ser ponto alto, ponto picô, e aí vai se fechando, tá bom? Olha só, que lindo. Então, eu vou entrar aqui com rosa, fiz o nozinho tradicional. Aqui mesmo, aonde eu finalizei, eu trago esse fio pra cá. E ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Vou fazer aqui o primeiro pontinho baixo. Feito isso, eu vou trabalhar aqui, ó, sobre esse leque. Então, eu tenho o primeiro intervalo, após o primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, volto na base, entro nessas 2 alcinhas e vou iniciar o meu primeiro ponto picô, belezinha? Aqui nós temos, ó, os intervalos de correntinha, eles vão servir para isso, para um ponto baixo, faz o ponto picô, e já vem para o próximo intervalo. 3 correntinhas, finaliza o ponto picô, próximo intervalo. Um ponto baixo, 3 correntinhas, finaliza com ponto picô. E aqui eu tenho o último intervalo. Aqui nesse leque das pontas, nós vamos ficar com 4 picô, porque temos 6 pontos altos, né? E o picô é dentro desse intervalo aqui. Terminou, você vai vir aqui, ó, temos o ponto baixo, você vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Aí, vem para o próximo leque, que é o de 5 pontos altos. Entra no primeiro intervalo, faz um ponto baixo e vai iniciar a sequência de picô. Aqui nesse leque, como a gente tem apenas 5 pontos altos ao invés de 6, a gente vai ficar com 3 pontos picô ao invés de 4, igual do leque com 6 pontos, tá? Então, aqui, ó, pode observar, vai ficar apenas 3 picô, tá? Tá vendo? Aqui tem 6 pontos altos, 4 picô. 5 pontos altos, 3 picô. Terminou,
Aqui nós temos esse canto onde tem o ponto V. Você vai ignorar o ponto baixo e vai entrar direto aqui dentro desse ponto V, ó. E vai fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, volta, faz um ponto picô e dentro do ponto V mais um ponto baixo, ficando dessa forma aqui, ó, tá? E agora, você já vai vir aqui pra lateral. Ignora o ponto baixo e vem no primeiro intervalo dos pontos altos, do lequinho, ó. Aí faz um baixo e o picô. Você sempre vai iniciar com baixo e vai finalizar com baixo também. Certo? Finalizando aqui, ó, o picô novamente, temos o ponto de base, você faz um ponto baixo. Vem no próximo intervalo do próximo leque e vai repetir essa sequência, tá? Apenas aqui, ó, no canto, que é esse vãozinho, deixa eu abrir a peça para vocês verem. Aqui nesse vãozinho que temos esse ponto V, você vai trabalhar pulando o ponto baixo. Quando você termina o leque, você não pula, você faz um baixo sobre baixo, mas aqui, ó, você ignora o ponto baixo, o ponto alto e faz dentro do ponto V, tá bom? Aqui também, ó, ignorei o ponto baixo e o ponto alto, vou direto para o leque, ficando dessa forma, olha que mimo. Então, é isso, gente, eu vou concluir a minha volta e já venho mostrar aqui pra vocês. Prontinho, pessoal, já dei toda a volta no meu trilho, olha como que ele tá ficando, como ele ficou, né? E agora, eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento. Esse acabamento, ele é bem simples e fácil de fazer. Todos esses fiozinhos aqui, né, da parte do anel mágico, você vai fazer o seguinte, ó. Uma agulha mais fina, ele está saindo desse lado, correto? Aí, a gente pega aqui a agulha, passa por 2 pontos, traga esse fio, tá? E aqui você vai fazer como se fosse um ponto baixíssimo, apertando para ele ficar bem firme. Apertou, aí você tem aqui, ó, os outros pontinhos. Você passa essa agulha mais fina, ó, entre os pontinhos e busca esse fio, tá? Buscou, aperta bem, e aí a gente vai fazer o quê? Cortar o excesso e pingar um pouquinho de cola. Então, eu corto aqui, ó, o excesso, pego a minha cola, põe uma gotinha, ó, e vai, com o bico da cola, vai assentando essa pontinha. E isso você vai fazer em todos os arremates, tá? Da sua peça. Aqui também, ó, eu já adicionei a minha etiqueta acrílica, coloquei ela aqui, tá bom? Eu vou terminar todos os arremates e já venho mostrar pra vocês como que ficou. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know? Bom, pessoal, como vocês viram aí no vídeo, assim ficou a nossa peça. Eu já vim com as duas aqui mostrando pra vocês, né, a opção de cores. E ele pode ser feito não só no fio 6, quanto no fio 8. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar pra mim na descrição do vídeo. Eu vou estar fazendo um vlog, tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Nossa peça ficou com 1,10 m por 50 centímetros de largura. E se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar nas redes sociais para que eu possa estar compartilhando seu trabalho no meu store, tá bom? Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal aqui e lá no nosso canal de vlogs também, para não perder nenhuma postagem. Um grande beijo e fiquem com Deus!
I've been all